é muito sim, sim. importante. E de acordo com o nosso tema, análise de venda, né, e localização de comércio, o que é que tens a fundamentar sobre este tema, mais ou menos? Eh, Numa visão geral, nesse caso, primeiro vamos mesmo tentar perceber o que seria essa análise de vendas, o que é interessante quando trata-se de vendas, dessa análise de vendas. Tentamos ver, nesse caso, quando juntamos com a própria localização, os locais, nesse caso, onde o comércio estaria em abundância, né? Onde veremos algumas estratégias e tal, de como achar esses lugares, né? Que são mesmo com uma demanda maior em relação aos outros, como é que um tomador de decisão pode fazer para que possa escolher um local ideal para plantar, sei lá, a sua empresa, onde que seus produtos são mais requeridos. Análises como essas, então, é algo mesmo interessante, uma junção do Power BI e SIG. Ok, ok. Muito bom, muito bom. Isso é muito bom. E agora, eu gostaria muito de saber de ti, né? O que é que você trouxe para nós nesta noite, né? Ouvir daquilo que é a tua experiência, os teus projetos que já tiveste, em Power BI e não só, né? Mais ou menos o que é que você trouxe para nós nessa live? Oh, bom, deixa lá tentar mesmo mostrar um bocadinho da apresentação que trago aqui hoje para partilhar. Uh, não sei se conseguem ver deste lado a tela que estou partilhando. Eu consigo. Muito bem, ótimo. Uh, não. Bom, como dizia antes, né? Preparei essa pequena apresentação para partilhar um pouco daquilo que são mesmo as minhas pesquisas. Então, nesse caso, temos o seguinte tema, que é análise de vendas e localização do comércio. Tema este que foi proposto pela Academia de Sig e vou tentar explorar o máximo possível. Então, nesse caso, para a agenda de hoje, temos a seguinte sequência, na qual teríamos, nesse caso, uma breve apresentação, mas já fiz, né, nesse caso, a minha apresentação, e teremos uma pequena introdução, veremos quais são as vantagens do Power BI, os casos de uso, onde o Power BI ele pode ser usado, e teremos um exemplo prático, de uma solução de um problema, nesse caso, que veremos mais adiante. Bom, seria a apresentação, mas já apresentei-me, mas faço de novo a apresentação e sou Samuel Loan, Manuel Loana, nesse caso, estudante finalista do curso de licenciatura em Ciência de Informação Geográfica pela Universidade de Eduardo Mondlane, no Departamento de Matemática e Informática e atualmente sou estagiário e tenho algumas habilidades, experiência em sistemas de informação geográfica, análise de dados espaciais, geoprocessamento, topografia, detecção remota, Power BI, assim como base de dados. Bom, Ok, como disseste que introdução, sim, pode sim, dizer? eh, bom, acho que podias falar porque daqui só vou mesmo apresentar e vou seguir a sequência. Sim, Então podes, acho que podes podíamos. apresentar, fica à vontade, podes apresentar. Só que acho que ao tentares partilhar, né, o conteúdo que estavas a partilhar, Sim, consegue me sim. ouvir? Sim, sim, consigo ver. Não sei se conseguem ver a minha tela da apresentação. Perfeitamente, perfeitamente. Eu disse, podes partilhar, né, o que tens para partilhar para nós. Ah, tudo bem. Obrigado pela palavra dada mais uma vez. Temos aqui a introdução, onde vamos responder algumas questões, que são duas. O que é a plataforma Power BI? Porque é a plataforma na qual nós escolhemos para solucionar o tema que temos em apreço hoje, né?
Então, o que é essa plataforma? Precisamos entender um bocadinho do que seria essa mesma plataforma. Por que escolher o Power BI? Então, são essas duas questões que vamos mesmo tentar responder. Em primeiro lugar, nesse caso, o Power BI não é nada mais, nada menos que uma ferramenta de manipulação de dados, de gestão de dados e de visualização dos dados. Então, temos aqui o Power BI Desktop, que é simplesmente uma ferramenta em si, mas sabemos muito bem que uma ferramenta sem a fonte de dados ou sem os dados, nada pode fazer. Por isso que a plataforma Power BI é uma ferramenta que recebe dados que podem ser de várias fontes. Podem ser arquivos de texto, podem ser ficheiros em Excel, pode ser de uma base de dados, pode ser da internet ou de fonte de dados de alguma empresa. Então, o Power BI suporta todos esses dados e leva-os para a própria plataforma Power BI Desktop, onde o analista de dados, nesse caso, ele pode fazer. eh, Acho que alguém diz que não consegue ver o que está a ser projetado. Sim, até já estava para Oh, já estava para te dizer mesmo isso. Também não consigo ver o que estás a partilhar. eh, deixa eu tentar, deixa eu tentar partilhar novamente. Desculpa. Oh, não sei se agora consegue Agora sim, visualizar. sim, agora sim, Consegue visualizar? agora sim. Muito bem, perfeito. Então, eu dizia que temos o Power BI Desktop, que é uma ferramenta em si, mas toda a ferramenta de dados, nesse caso, sem os próprios dados, nada seria. Então, o Power BI é uma plataforma que recebe dados de várias fontes, que pode ser dados, ficheiros de texto, podem ser dados que provêm de várias bases de dados, podem ser dados que provêm de algumas fontes das empresas, sites da internet. Então, o Power BI, ele recebe todos esses dados, onde o analista de dados depois avança com certas análises dentro do Power BI Desktop, faz as suas análises lá, faz a limpeza dos próprios dados, cria os relatórios, tudo mais. E depois, após ter feito tudo isso, tem o Power BI Service. O Power BI Service é onde o analista de dados partilha os seus relatórios, os seus dashboards, para que os usuários desses mesmos relatórios possam ter acesso a eles. Pode partilhar esses mesmos relatórios Samuel, ou dashboards. Sim, sim. consegue me ouvir? Sim, sim, consigo ver. Ligue só a tua câmera, ligue só a tua câmera. Não consigo te ver, acho que desligaste a câmera. Não sei se foi por causa da partilha. Agora sim. Consegue ainda ver a tela? Muito bem, pode prosseguir. Sim, sim. Bom, dizia que depois o Power BI Services, onde os usuários eles podem ter acesso a esses mesmos dashboards para várias finalidades. E temos aqui o Power BI Gateway. O Power BI Gateway é também uma ferramenta do Power BI, onde podes, nesse caso, o analista de dados, fazer algumas programações para que o seu projeto possa ser carregado de forma automática, sem que ele precise estar no momento, mas já tenha predefinido antes algumas ações. Então, o Power BI Gateway é que permite isso. Não, no sentido geral, o Power BI é o que nós temos aqui. Ah, de seguida,
temos aqui, por que escolher o Power BI? Pois existem várias ferramentas de análise de dados que temos no mercado, mas por que um analista de dados deve ou pode escolher o Power BI? O Power BI ele fornece um serviço robusto de junção de dados, conforme já havia dito antes. Uh, Ele recebe dados de várias fontes. Ele consegue, nesse caso, manipular todos esses dados, fazer junção de várias tabelas num só projeto e fazer a manipulação de dados de uma forma mais organizada, de uma forma mais intuitiva. Então, o Power BI tem essa vantagem. Uh, uma segunda vantagem seria pode ser conectado, nesse caso, ao SharePoint. SharePoint, que é um serviço da Microsoft, assim como o próprio Power BI é da Microsoft, tem um SharePoint que é da Microsoft, que permite com que o Power BI tenha um suporte para esse armazenamento desses mesmos dados, tenha mais flexibilidade na partilha desses mesmos dados. Então, o SharePoint e o Azimuth Service são essas componentes que ajudam o Power BI a tornar-se um software mais robusto, ou uma ferramenta mais robusta nesse caso. É, é mais barato quando comparado a outras ferramentas de visualização. Temos o Power BI Desktop, que a princípio é gratuito, mas temos também o Power BI Pro, Power BI Premium, que são ferramentas pagas, mas comparada a outras ferramentas de visualização de dados, essas ferramentas apresentam-se como sendo mais baratas comparativamente a outras. E podemos também escolher o Power BI, pois ele oferece um armazenamento de nuvem e que é muito fácil de implementar esse mesmo armazenamento, pois um analista de dados pode trabalhar no seu computador, acontecer alguma coisa, ele não perdeu seus dados, pois estão na nuvem. Mas caso estejam no seu disco rígido, é possível que perca. Então, uma vantagem do Power BI. Então, pode-se escolher também por esse motivo. Trago aqui as vantagens do Power BI. Uma das mais claras, logo que abrir a ferramenta, é a semelhança com o Excel. É possível, assim que abrir a ferramenta, vai se deparar com vários painéis que se assemelham com o Excel. É uma das vantagens do Power BI, pois alguém que já passou pelo Excel ou já foi ou é um analista de dados e usa Excel, para familiarizar-se com Power BI é mais fácil, pois existe uma grande semelhança com o Excel. É, o Power BI também oferece visualizações ricas. Tem lá vários gráficos, tem lá vários mapas e várias outras ferramentas que podem ser usadas para criar os dashboards de tal forma que sejam ricos. Então, suporta muitas fontes de dados, como já havia dito antes, conjunto de dados partilhados, que é aquilo que também já havia referenciado com relação ao SharePoint, é uma das vantagens do Power BI. Tem grandes capacidades de tratamento de dados. Uma das ferramentas que faz isso dentro do Power BI é o Power Query. Então, mais em frente, quando chegamos na parte do exemplo, poderei mostrar ou ilustrar um bocadinho o que é isso de Power Query. Então, ele tem a capacidade de tratar dados de uma forma mais organizada e intuitiva. Tem opções de implantação. Os dashboards nas quais são feitos dentro do Power BI podem ser implantados tanto em celulares, tanto em tablets, assim como em computadores. Então, é mais fácil de implantar esses mesmos dashboards em vários dispositivos móveis. Então, essa é uma das vantagens também que temos do Power BI. Tem uma colaboração flexível. Todo usuário do Power BI tem um espaço, que posso assim dizer, que é o meu workspace, onde coloca lá os seus projetos, é um serviço da nuvem, nesse caso, coloca lá os seus projetos. Então, ele pode, quando bem entender que
precisa de conceder a alguém permissão para que mexa no seu projeto, então o Power BI tem essa opção. E é tão flexível, de tal forma que posso partilhar o meu projeto e João Baveca também, estando aí em Angola, a mexer o mesmo projeto, estamos em simultaneamente a mexer o mesmo projeto. Essa é mais uma das vantagens do Power BI. Samuel, Sim, sim, desculpa, consegue me ouvir? sim, sim, sim. Olá, acredito eu que existem pessoas que estão nos acompanhar, né, que também podem ter essa dúvida. Explicaste muita coisa sobre o Power BI, mas eu gostaria de saber mais ou menos o que o Power BI faz. Ele serve para quê? Por que que as pessoas, ou seja, por que que as empresas precisam, né, utilizar o Power BI? Por que que as pessoas, em geral, precisam aprender a manusear o Power BI, precisam aprender a usar o Power BI. Ele serve mais ou menos para quê? É, tudo bem. O Power BI em si é uma ferramenta de análise de dados. O Power BI recebe dados, recebe vários dados, que podem ser de várias fontes. Então, recebendo esses dados, os dados podem chegar com alguns erros, uma duplicação, com colunas, se calhar, duplicadas, alguma coisa. Então, o Power BI em si, ele tem grandes capacidades para o tratamento desses mesmos dados, onde um analista ele pode usar dessas ferramentas que tem dentro do Power BI para tratar esses mesmos dados e, posteriormente, fazer certas análises desses mesmos dados brutos e criar relatórios, criar dashboards que são intuitivos, onde os tomadores de decisão podem tirar lá várias respostas, né? Caso tenha alguma questão com a taxa de vendas, quer saber, por exemplo, qual dos meus colaboradores tem vendido mais. Então, com os dashboards, é possível fazer isso com certos cliques e dará várias respostas de forma intuitiva. É o que o Power BI faz, posso assim dizer, em poucas palavras. Não sei se consegui responder a questão. Sim, sim, sim. Por prosseguir, tem mais apresentações ou... Uh, Só trago aqui mais alguns casos de uso do Power BI, onde o Power BI pode ser incorporado na análise financeira, para monitoramento de receitas, de despesas e lucros. Para vendas e marketing, pode também ser usado com o objetivo de acompanhar tendências e oportunidades de vendas. Na área de recursos humanos, também pode ser usado o Power BI para acompanhar taxas de retenção, e a satisfação dos colaboradores. Na área da saúde, pode ser usado para analisar dados de pacientes, fazer a gestão dos recursos. E na educação também pode ainda monitorar o desempenho acadêmico dos estudantes, as taxas de matrícula e entre outros fatores. Então, o Power BI ele tem a capacidade de enquadrar-se em todas essas áreas. Toda empresa que trabalha com dados precisa de Power BI, precisa de uma lista de Power BI para que possa trabalhar com Power BI. Então, bom, antes mesmo de prosseguir, trago aqui um exemplo prático para que não só possamos parar nas palavras, que é falar o que é Power BI, dizer aquilo, chamar, dizer Power Query, sem que a pessoa veja. Então, trago aqui um exemplo prático e vamos tentar solucioná-lo com um dashboard que criei, nesse caso, para que possa responder a essas questões. Não sei se há alguma questão antes ou posso prosseguir com um exemplo. Não sei como Bem, opina. antes de prosseguir com o exemplo, né, eu gostaria de saber algo que eu acredito muita gente também faz essa confusão. Eu gostaria que Samuel nos tirasse uma dúvida, né? Qual é a relação que o Power BI tem com o Business Intelligence? Por exemplo, tem muita gente que acha que Business Intelligence e Power BI são a mesma coisa,
Tem muita gente que acha que Business Intelligence e Power BI são coisas distintas, coisas diferentes. Então, gostaria de saber da parte de Samuel, né, nos tirar um pouquinho dessa dúvida. Qual é a relação que o Power BI tem com Business Intelligence? Podemos tratar de forma, ou seja, ferramentas diferentes, mesma ferramenta. Se são ferramentas diferentes, o que Business Intelligence faz que o Power BI não faz? Se são a mesma ferramenta, gostaria mais ou menos de saber da tua parte essa ligação que existe com essas duas, com esses dois nomes, Power BI e BI, que é o Business Intelligence. Bom, como já havia referenciado antes, né? O Power BI é uma ferramenta, nesse caso, que trabalha com dados, gera vários dados, e enquanto que Business Intelligence precisa do Power BI, nesse caso, incorporar o que há dentro da Business Intelligence com o Power BI. Não é exatamente a mesma coisa, mas são coisas que caminham juntas, um precisando do outro, nesse caso. O Business Intelligence precisa do Power BI também para que possa avançar. Ok. Então, por prosseguir com exemplos práticos que temos aqui. Eu tenho aqui um exemplo prático onde os dados, né, são fictícios, não são dados reais como tal, mas são dados fictícios. Uma das dificuldades, né, que existe é, às vezes, a falta de dados assim livres para que possas trabalhar com eles. Então, trago aqui um exemplo mesmo que é fictício. Assim como podem ver, temos nosso modelador, o João Baveca, então, e tudo mais. O exemplo diz o seguinte: o João Baveca é um analista de MBI e recebeu uma base de dados de vendas do ano de 2020, da empresa Datafomos, que vende equipamentos eletrônicos para alguns grandes clientes corporativos. A Datafomos queria ter respostas para as seguintes perguntas. Então, a primeira pergunta diz: qual é a receita obtida por colaborador? Não sei se vamos caminhando com todas as perguntas ou podemos responder uma por uma. Acredito eu que preferencialmente caminhamos com todas as perguntas, né? Neste exemplo prático, vais fazer uma demonstração de um dashboard, certo? Sim, sim, Então, de preferência, caminhamos com todas as perguntas, para não termos que irmos no dashboard e voltarmos novamente aqui. tudo bem. Ah, então, a primeira pergunta é qual é a receita obtida por colaborador, qual é a receita obtida por cada província, qual é a receita obtida por cada cliente, qual é a receita mensal obtida por cada colaborador e quais são os produtos mais requisitados dessa empresa. Então, e o gerente da empresa também informou que gostaria de ter as informações acima segmentadas por cada um dos distritos, para uma análise mais profunda. E aí, por fim, o gerente informou ainda que não tem tanto conhecimento nas possibilidades do Power BI, mas gostaria de ter visões interessantes sobre os dados da empresa. Uh, para responder uh, a essas questões, primeiro vou aqui apresentar um bocadinho a própria ferramenta Power BI, que é esta ferramenta que podem visualizar aqui. Não sei se conseguem ver. Não, ainda não. Desculpa, deixa eu tentar buscar a própria ferramenta. Estou aqui à busca da própria ferramenta, que é... Não sei se agora conseguem visualizar.
Sim, agora conseguimos. Sim, sim, muito bem, ótimo. A ferramenta Power BI é esta ferramenta que está aqui, conseguem ver. Conforme disse antes, a princípio, a ferramenta em si, ela é semelhante ao Excel, numa visão assim de primeira, como podem ver. Ah, e a ferramenta, ela recebe dados, como havia referência antes. Essa, essa base de dados que podem ver aqui é a base de dados de vendas que temos, que o João Baveca, como analista da empresa Data Formos, recebeu. Recebeu todos esses dados que chegam a 3 mil e qualquer linhas por aí, ou mais. Então, João Baveca recebeu esses dados. E esses dados, eles estavam duplicados, haviam certas colunas que estavam aqui acrescentadas, haviam alguns erros. E João Baveca, ele trabalhou com esses mesmos dados a partir de da ferramenta que já havia referenciado antes, chamada Power Query, que é esta ferramenta aqui que estou a demonstrar, que é esta ferramenta, onde cada alteração que é feita, ou cada coisa que será feita aqui, é mostrada e demonstrada aqui do lado. Então, como podem ver aqui, ah, há várias manipulações que foram feitas desde a entrada dos dados, que é a fonte, a navegação, o tipo de dado alterado, valor substituído, linhas filtradas, colunas removidas. Então, é o que o João Baveca fez por achar conveniente para que pudesse trabalhar com esses dados. Então, essa é aqui no Powercare onde ele faz essa manipulação desses dados, a limpeza desses mesmos dados. E, como disse, é muito intuitivo. Caso ele queira voltar, é só eliminar uma outra coisa e voltar a dados brutos. Então, Desculpa esse é o só, Powerquery. Samuel, Sim, eu sim, não sim. consigo ver, né, a edição do Power Query, apenas consigo ver apenas o Power BI, né? Não sei se você está diante do Power Query. Aqui na tela só temos a ferramenta do Power BI aberto. O Power Query não temos não temos a visualização aqui. Esta aqui. Agora sim. Acho que é a forma da partilha, nesse caso que estou a usar. Não sei, mas tudo bem. Vou sempre alterando já percebi como posso fazer essas alterações. Então, esta é a parte, nesse caso, do Power Query, que já havia referenciado antes, com relação à alteração dos dados feitos, a eliminação das colunas, a limpeza. Foi tudo feito aqui, é tudo registrado aqui. Nada está perdido. Caso queira voltar a dados brutos, é só eliminar tudo quando está aqui. Mas o João Baveca achou interessante fazer, alterar certos tipos de dados, filtrar certas linhas, para que as análises dele pudessem ser mais robustas. Então, o Power Query é praticamente este aqui. Então, voltando ao Power BI, ah, temos também essa parte onde podemos fazer relacionamento entre tabelas. Para o nosso exemplo, infelizmente só temos uma tabela, mas podíamos ter várias outras tabelas, conforme disse, suporta vários dados, podia ter outros dados. Então, é aqui onde pode fazer a ligação desses mesmos dados para que possa fazer análises um bocadinho mais robustas, provavelmente usando a linguagem do Power BI, linguagem DAX, assim como entre outras linguagens que estão acopladas ao Power BI. Então, é aqui onde pode fazer o relacionamento entre essas mesmas tabelas. Uh, e esta tela que estou a mostrar agora, a princípio, ela aparece vazia, sem nada, e o João Bovega ele achou interessante fazer esse dashboard bonitinho para responder as questões
que lhe foram colocadas. Ah, uma das questões que ele tinha era saber se a receita obtida por colaborador. Então, nós temos aqui ah, este gráfico de barras que mostra a análise por colaborador. Então, ele achou interessante criar um gráfico que mostra a análise dos colaboradores. Então, uma vez que o gerente queria saber qual é a receita por cada colaborador, ele criou também este pequeno ticket onde vai mostrar a receita total. A receita que está aqui, uma vez que ainda não foi feito nenhum filtro, mostra a receita total da empresa. Mas o gerente quer saber a receita por colaborador. Então, temos aqui primeiro Antônio Macarini, que é muito intuitivo. Dá para perceber, a princípio, vendo esses gráficos, que o colaborador que fez uma receita maior é o Antônio Macarini. Então, clicando aqui no nome do Antônio Macarini, podemos ver a receita total que ele fez, que é de 29,06 milhões. Então, a primeira questão, nesse caso, foi respondida. Podemos ver o Samuel, qual é a receita que ele fez. Podemos ver o Fernando Gomes, qual é a receita que ele fez. Podemos ver aqui a Juliana, qual é a receita que ela fez. Então, desta forma, o João Baveca achou interessante criar uma visualização para dar resposta ao gestor, nesse caso, que será a receita por colaborador. Vinha lá também a receita obtida por cada província. Para responder essa questão, o João Baveca achou interessante criar este mapa que mostra as províncias. Como disse, os dados são fictícios, então mostra aqui a província. Mostra aqui Moçambique, nesse caso. Então, com aqui com algumas províncias, não são todas, mas tem aqui algumas províncias, uma vez que os dados são fictícios. Então, querendo saber, nesse caso, o gestor, qual é a receita de Nampula? Então, ele pode filtrar e ver qual é a receita de Nampula. E ainda pode visualizar aqui no colaborador, qual é o colaborador que mais vendeu em Nampula. Qual é o colaborador que menos vendeu em Nampula. Então, pode visualizar desse gráfico. Então, existe uma junção dos dados. Essa é a vantagem do Power BI. Ele oferece essa flexibilidade, essa interação, nesse caso. Ele poderá querer saber qual é a receita de TET. Então, ele pode filtrar TET e ver a receita total de TET, que é de 6,69 milhões. Assim como pode filtrar, caso queira, duas províncias em simultâneo. Então, ele pode ver qual é a receita dessas duas províncias, Gaza e Maputo. Samuel, Então, essa é. Sim, sim, sim. consegue me ouvir? Sim, sim. E consegue me ouvir? Sim, sim, consigo ver. Sim, olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Acredito que tem muita gente, nós estamos também em direito, né, noutras redes sociais como Facebook, né? Acredito que tem pessoas que poderão estar nos acompanhar, né, que não entendem nada mesmo do Power BI, não tem mesmo nada, nenhuma noção o que é, né? A partir daqui é que ele está ganhando um pouquinho de conhecimento. Visto que nós temos aqui um mapa que você acabou de nos apresentar de províncias, e este mapa nós encontramos essas bolas, né, roxos aí em cada localidade. Eu gostaria de saber, né, que você explicasse o que que significa essas bolas aí em que você estava a filtrar, o que que mais ou menos significa essas bolas, né? De um ponto geral, uma explicação do mapa. Ou seja, se você tentar nos explicar como é que o mapa está constituído, onde estão as províncias, o que, é que significa essas bolas, essa coisa toda, uma explicação só mesmo do mapa. Muito bem, obrigado. Uh, o mapa em si mostra onde é que estão localizadas, primeiramente, os clientes. De onde provém esses clientes que
compram esses produtos eletrônicos da Data Fomos. Então, este mapa mostra onde estão localizados esses clientes. Essas bolas, a menor bola de todas, ilustra, nesse caso, a ideia de é a província que menos tem comprado os produtos da Data Formosa. É a bola maior e mais carregada, que seria Maputo, mostra ou ilustra que é a província que tem mais procurado os produtos da Data Formosa. De forma mais simples e básica, é o que significam essas bolas. Ok. Não sei se respondi à questão. Tá sim. Muito obrigado. Já respondemos duas questões e tínhamos lá uma terceira questão, que seria a receita obtida por cliente. Ah, temos este outro gráfico aqui de barras, que mostra a análise por cliente. Então, os clientes são esses. Temos a Huawei, temos o Mercado Central, a Movitel, temos a Samsung, temos a TMCL, a Vodacom, dentre outros. Então, esses são os clientes. Mas o gestor, nesse caso, pediu ao João Bavega para que ele mostrasse a receita de cada um desses clientes. Então, o João Bavega, ele simplesmente criou esse gráfico onde o gestor ele eh, pode clicar em Huawei, por exemplo. Então, clicando em Huawei, ele pode ver qual é a receita que o Huawei produziu. Ele pode clicar em Samsung, pode visualizar qual é a receita que a Samsung produziu. Clicar em Vodacom. Então, ele pode visualizar qual é a receita que a Vodacom produziu. E, em simultâneo, uma vez que há uma interação, quanto mais vou clicando em cada cliente, podem visualizar o mapa. Podem conseguir perceber que as bolas vão mudando de tamanho, de coloração. Por exemplo, quando vou para a TMCL, conseguimos perceber que em Inhambane, por exemplo, não tem procurado muitos produtos, mas com relação ao Vodacom, em Inhambane tem procurado muitos produtos da Data Formosa. Clicando na Shoprite, podemos ver que é Manica, não tem procurado muitos produtos. Clicando em Samsung, podemos visualizar que há sempre uma interação. Então, essa é uma das vantagens do Power BI, que já havia apresentado antes, a interação que existe. Então, é a conexão com o próprio SIG. Então, um tomador de decisão, tendo este dashboard, ele pode, nesse caso, tirar várias informação mesmo útil para a tomada de decisão. Uma das coisas claras, a princípio, que podemos ver é que em TET há menos procura dos produtos. Então, eu não vou colocar a minha loja lá para vender esses produtos, porque já vejo que em TET não procuram esses produtos. Mas vou colocar a minha loja, por exemplo, em Maputo, por entender que em Maputo a maior procura dos meus produtos. Então, é uma decisão que posso tomar visualizando isto, este mapa. Então, não sei se até aqui ainda estamos juntos, podemos prosseguir com outras questões ou alguma questão com relação ao Estamos lado juntos, da... sim. Só queria que confirmasse, como o nosso tema mesmo é análise de venda e localização de comércio, acredito eu que com este mapa, né, mostrando as províncias, as áreas em que os nossos produtos são mais comercializados, nós podemos ter uma decisão coerciva de onde podemos colocar nosso negócio, nesse caso. Sim, sim, sim. Ok, pode prosseguir. Muito obrigado. Uma das outras questões que nós tínhamos era qual a receita mensal obtida por cada colaborador. Então, nós temos aqui esses colaboradores, onde clicando nós conseguimos ver a receita total. Mas queremos saber qual a receita que o Antônio produziu, vamos dizer, em janeiro, em fevereiro, mensal, em cada mês, quanto que ele produziu. Então, o João Baveca achou interessante
trazer essa interação da seguinte forma. Navegando nas barras, podemos ver a receita mensal. Podemos visualizar aí, em janeiro, produziu 1,7 milhões, em fevereiro produziu 1,9 milhões. Então, temos esse gráfico que ilustra essas receitas mensais. E também podemos visualizar qual é o mês que mais vendeu, qual é o mês que menos vendeu. Então, é desta forma que aquela questão pode ser respondida. Olhando, por exemplo, para Jennifer, podemos ver que em dezembro ela produziu 8,5, mas ela produziu 1,9 milhões em agosto. Então, podemos tomar alguma decisão também com relação a períodos de venda, porque bem sabemos que alguns produtos que, de acordo com a estação em que estamos, inverno, verão, pode não ser, pode ser a influência disso para que esse produto, por exemplo, em fevereiro, tenha sido vendido pouco, em novembro tenha sido vendido pouco. Então, pode ter uma razão para isso. Pode ser, por exemplo, esses períodos. Então, o tomador de decisão pode começar a comercializar os seus produtos, se calhar, no mês em que mais tem visto que tem vendido mais. Então, é desta forma que nós respondemos a outra questão. Então, é uma das vantagens do Power BI, simplesmente navegando. Olhem só o tamanho dos dados brutos que recebemos, mas simplesmente com certos cliques podemos ter várias respostas. Não sei se até aqui ainda estamos juntos. Sim, estamos juntos, sim. Eh, e uma das outras questões que nós tínhamos era quais são os produtos mais requisitados. Então, nós temos aqui a análise por cliente, onde podemos ver os clientes que têm requisitado certos produtos. Uh, Clicando aqui, nós podemos, por exemplo, visualizar, ao clicar na Vodacom, podemos ver aqui os produtos que a empresa vende. Então, tem caixa de som, carregador portátil, tem aqui um netbook, ProLine, tudo mais. Então, podemos ver que a Vodacom tem buscado mais comprar o HP Pavilion e tem comprado menos a caixa de som, tem comprado menos o SSD, o teclado. Então, os produtos que a Vodacom tem mais comprado é o HP, assim como o Samuel, Redmi. Sim, sim, sim. olá, nós temos aqui uma pergunta, né? Não sei se preferes responder as perguntas no final ou aproveitando a oportunidade que estás com o dashboard aberto, respondendo a pergunta. Se a pergunta estiver relacionada ao dashboard, acho que é Sim, mais conveniente responder está pela pergunta, relacionado com o dashboard, principalmente uma com o vez que mapa. estamos, uma vez que estamos aqui. Sim, sim, sim. Podemos Pode, avançar? pode, pode, pode avançar, pode avançar. Sim, a questão? Pode avançar, acho que vamos deixar as perguntas para o final mesmo. Acho Está que bem, está bem. fica mais fácil. Tudo bem, muito obrigado. Então, podemos verificar os produtos mais requisitados. Por exemplo, clicando no mercado central, podemos verificar que o mercado central tem procurado ainda mais o Huawei e o HP, o tablet, o HP EliteBook. Então, o tomador de decisão, ele pode trazer na sua empresa mais produtos dessa origem, por perceber que são os produtos que são mais requisitados. Uma vez que sabe onde que localiza-se o mercado central, nesse caso, ele pode implantar lá, por exemplo, uma lojinha que vende mais desses produtos, para facilitar caso o deslocamento seja distante, então, para flexibilizar mais esse comércio, nesse caso, posso dizer. Não sei se até então estamos juntos. Estamos juntos, sim. E uma das outras coisas que o gerente pediu ao João Baveca é que ele segmentasse essas mesmas informações por distritos. Então, temos aqui alguns distritos que estão diretamente ligados a essas províncias que temos aqui.
Temos, por exemplo, aqui o distrito de Inharime, nesse caso. Então, clicando em Inharime, nós conseguimos perceber a receita total, nesse caso de Inharime, conseguimos perceber os pedidos, de Inharim, conseguimos perceber o total de itens vendidos e o mapa também, uma vez que os dados estão correlacionados, mostra onde esse mesmo distrito Inharim está localizado, que é na província de Inhambane. Então, essa visualização rica que o Power BI ela oferece. Podemos clicar em Camavota. Então, clicando em Camavota, podemos ver que é o distrito da cidade de Maputo. Podemos visualizar com relação à comercialização, podemos visualizar com relação aos colaboradores. Então, é mais ou menos isso que nós tínhamos lá como questões. Ainda podemos selecionar dos distritos, nesse caso, para comparar qual dos dois distritos é que tem mais procurado os nossos produtos. Conseguimos perceber que entre Inharime e Camavota, o distrito que mais tem buscado produtos é o Camavota, pois faz parte da cidade de Maputo e não Inharime. Pois conseguimos ver aqui que, com relação a Inharime, tem aqui um pontinho bem menor. Então, isso significa que em Inharime esses produtos não são mais procurados comparativamente à cidade de Maputo. Então, essa é uma das vantagens que o Power BI oferece. E ainda podemos responder a outras questões. Quais são os produtos que são mais vendidos lá, naquele distrito? Então, passando o cursor aqui, ele consegue ver que o HP ProBook está acima da média. Essas duas linhas que nós temos aqui é a linha de média dos pedidos e das vendas. Então, a linha vertical, nesse caso, que divide na vertical os dois lados, mostra o cá. Temos aqui o HP ProBook, temos o HP Pavilion, temos o Samsung. Então, são produtos que têm se destacado mais. E a linha horizontal mostra com relação aos pedidos. Então, essa visualização e também podemos ter e responder várias questões e tomar várias decisões. Há muitas análises que ainda podem ser feitas nesse mesmo dashboard, filtrando as informações de várias maneiras. Podemos filtrar, por exemplo, aqui a Shirley Matavel e visualizar o quanto ela vendeu. Podemos clicar os produtos da Movitel e ver quais são os produtos, por exemplo, que a Shirley mais vende para a Movitel. Então, e as próprias províncias que mais têm procurado esses produtos, quais são as províncias que a Shirley tem mais vendido. São várias análises e várias decisões que podem ser tomadas simplesmente com cliques, mas dentro disso há um grande trabalho feito por analista de BI, que é o João Beca. Então, é mais ou menos isso que tinha como um exemplo prático a trazer para que pudéssemos, nesse caso, desculpa, visualizar essa interação do Power BI e essa localização de comércio. Podemos ver onde que os produtos são mais procurados para implantar lá uma loja ou mandar lá mais produtos, várias decisões. Então, com isso, não sei se há alguma questão relacionada ao próprio dashboard, ou posso dar por terminada essa sessão da apresentação do exemplo prático. Não. Consegue me ouvir? Sim, sim, sim. Como as perguntas deixamos mesmo para o final, se ainda tens algo a apresentar, pode dar sequência. Eh, Terminava mesmo aqui no exemplo prático. eh, a apresentação que faria de seguida, talvez, seria um outro dashboard que trata de vendas, mas com dados também que obtive num projeto de uma aula online que criei aquele dashboard lá, naquela aula que fiz e tal. Mas com relação ao slide e à apresentação em si, termina aqui. Um exemplo prático. Ok.
Ok, muito obrigado, né, pela essa apresentação rica que você acabou de fazer. Acredito que muita gente que não entendia, não sabia como funciona essa rica ferramenta, possam se dizer que tem ganhando espaço a cada dia que passa, né? Nesse universo que é o Power BI. Muita gente não sabia o que essa ferramenta faz, agora já tem pelo menos uma noção, né, do que o Power BI faz, né, como é que ele pode analisar os nossos negócios, nosso comércio, como é que ele pode analisar as localidades em que podemos implementar aquilo que são nossos negócios, né? Acho que muita gente já tem mesmo essa ideia mais aberta do que é o Power BI. Então, acho que vamos pegar aqui, né? Tem uma pergunta que recebi aqui, né? É, deixa eu ver aqui. A pergunta é deixa eu ver qual é o nome, Macaring. E a ele queria perguntar assim: boa noite, gostaria de saber se tem como fazer integração de mapas produzidos em software como ArcX dentro do dashboard no Power BI. Então, esta é a pergunta que o nosso caríssimo aqui queria saber. Não sei se percebeste bem a pergunta. Eh, sim, 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 percebi a pergunta. Ok, Eh, bom, eh, a princípio essa é uma experiência que ainda não apliquei como tal, mas já visualizei dentro da, não sei se conseguem ver a tela, muito dentro bem. mesmo do Power BI, tem aqui a seção de mapas. Então, temos esse mapa simples, temos esse mapa coroplético, temos esse mapa do Azure, temos esse mapa ArcGIS for Power BI. Então, quero eu acreditar que o ArcGIS é possível transportar provavelmente o mapa para dentro do Power BI. Mas é um teste, não posso precisar, pois é um teste que ainda não fiz como tal, mas gostaria tanto de fazer isso, pois traria uma ilustração mais bonita, mais viva, porque este mapa é rico em termos de análise, mas em termos de visualização, beleza, é uma outra coisa que fazemos nas ferramentas SIG é muito pobre. Trazer as coordenadas, trazer aqui a legenda e várias outras análises que dentro de um SIG são possíveis fazer. Então, com essa extensão que temos aqui, quero acreditar que é possível, provavelmente, fazer essa integração. Não sei se respondi à pergunta e está satisfeito. E acredito que respondeu, né? Como fizeste menção e dizer, nunca ainda tiveste uma experiência dessa, mas também gostaria de ajudar o Macaringue. Sim, sim, é muito possível fazermos isso, né? A integração de mapas produzidos com software como ArcX dentro da Dashboard Power BI é sim possível fazer. Como você viu, o Samuel abriu aí, né? Esta área de mapas. Não sei se Samuel pode nos ajudar a abrir novamente. Abre só, área de mapa exatamente. Vai só não está o último, está aí, nós podemos ver um mapa que está ligado com o ArcX, está aí este mapa mesmo, é um mapa que está ligado com o ArcX, então é muito possível um mapa criado no software como o ArcX está dentro do Power BI fazer uma interação com o Power BI, é possível sim. Não sei se alguém tem mais uma pergunta. Talvez acrescentando um bocadinho, né, a essa questão, diria que provavelmente o ArcGIS online, uma vez que funciona de forma online, e aqui também conseguimos ver que esse mapa funciona de forma interativa online, provavelmente seja mesmo possível fazer essa troca. E seria muito interessante. Ok, não percebi o que disseste, não percebi. Dizia, provavelmente temos o ArcGIS online. Então, uma vez que o Power BI também recebe dados de certos sites, certas outras fontes, então provavelmente seja essa integração do ArcGIS Online com o Power BI. Eu gostava de dizer. Ok, percebi. Acho que temos mais aqui uma pergunta.
de Olatondre, se não estou em erro, levantou a mão, está à vontade para fazer a pergunta. Bueno, Agora sim. sí. Acho que fechaste novamente o som, não conseguimos ouvir, tens que ativar o teu som. Acho que não conseguindo falar, poderia também digitar o texto no chat. Eu acho que Exatamente. é um- Caríssimo, tens que ativar o micro, né? Ou se não conseguir, temos aqui o chat, por deixar lá a questão no chat e posteriormente poderei passar a pergunta para o Samuel. Acho que agora fechou no momento. Acho que já não tem. Tem mais alguém com uma pergunta? Acho que ele voltou a levantar a mão. Opa. Não sei se conseguem ouvir, desculpa. Agora sim conseguimos. Bom, primeiro quero parabenizar pela formação, né? E minha questão é a seguinte, eu não sei se o Power BI tem aquela componente de programação, no sentido de se fazer algo mais de automação, criar-se formas, por exemplo, para criar, para cálculos probabilísticos, por exemplo, para ver qual é a probabilidade de X acontecer e Y não. Se existe uma componente de programação dentro do próprio Power BI. Samuel, não sei se percebeste a pergunta. Samuel, o teu micro está desativado, Samuel. Samuel, Agora consegue sim. ouvir? Agora sim. Sim, sim, sim. Acho Não que sei se havia um. percebeu a pergunta. Sim, sim, percebi a pergunta. Acho que havia um bloqueado comigo nesse caso, mas já deram acesso. Ah, a pergunta. Perguntava se existia uma componente de programação dentro do Power BI. Hum. Bom, o Power BI em si, ela usa uma linguagem chamada linguagem DAX. É uma linguagem, digamos, semelhante mesmo à linguagem de algumas linguagens de programação, mas tem também lá o Python incorporado. Python como sendo uma das grandes ferramentas também para análise de dados. Então, tem lá o Python incorporado dentro do Power BI. Pode escrever lá os teus códigos em Python, caso entenda a linguagem Python.
Tem também lá o R, que é uma das grandes linguagens também de dados. Pode escrever os seus códigos em R e automatizar uma coisa para que as suas análises tornem-se mesmo robustas. Então, tem essa componente, sim, dentro do Power BI, eu tenho essa extensão que permite fazer essas análises. Não sei se respondi à questão. Ok, acredito que tá explícito, né? Samuel, acredito eu que está mesmo explícito, né? Deixa eu ver o nome, Manguengue, Olatunde, yeah, Olatunde Olatundense, Mangwengo. Manguengue, confirmou que foi explícito a questão. Na verdade, já estamos mesmo já na reta final, a nossa intenção era apenas uma hora, roubamos mais uns 10 minutos. Foi bem explícito, né, o que você abordou aqui na live concernente a nossas vendas, né, a localização geográfica que podemos colocar as nossas vendas. Na verdade, eu gostaria de perguntar ao Samuel se tens uma recomendação, né, que poderias deixar para os usuários do Power BI, para os que ainda não usam, tens uma recomendação, né? Bom, o Power BI é uma ferramenta poderosíssima, eu que posso dizer a princípio. A primeira interação que tive com o Power BI foi mesmo impressionante para mim. Gostei da ferramenta, ou posso passar a expressão, me apaixonei pela ferramenta a princípio. A interação que o Power BI traz, várias decisões que podem ser tomadas pelo Power BI. Eu acho que é uma ferramenta mesmo que, caso alguém que ainda não usa essa ferramenta aqui conosco, pode apostar nela. É uma ferramenta poderosíssima que passa por várias atualizações. Está acoplada agora, por exemplo, à inteligência artificial. Então, vale a pena apostar no Power BI, que é, posso assim dizer, o futuro. Ok, ok. Ficou aqui a dica, né? Que é a nossa expressão mais usada aqui em Angola. Ficou aqui aquilo que é a tua recomendação para o uso do Power BI. Desde já, nós agradecemos muito pela participação, né? De Samuel, também para todos que participaram nesta nossa live, né? Na verdade, acredito que é a primeira das outras lives que vamos fazer, né? Para falarmos daquilo que é o Power BI, mostrar, né, para as pessoas como é que essa ferramenta vai desenvolvendo no mundo, né, atual. Então, eu agradeço muito, muito, muito a todos que participaram desta live, né? Espero que, noutras ocasiões, estejamos aqui novamente partilhando os nossos conhecimentos concernente a esta grande ferramenta. Na verdade, eu também trouxe, né, alguma demonstraçãozinha que poderia mostrar, mas o tempo já não nos permite, vamos deixar para uma outra oportunidade, né? E a só me resta mesmo agradecer a todo mundo, né, que nos acompanhou nesta uma hora e 30 minutos, já e 40 minutos, né? É, nós gostaríamos de também aproveitar essa oportunidade de dizer para todo mundo que está nos acompanhando, nós, Academia Drone Sig, também temos essa formação de Power BI que começa já no próximo mês de setembro, né? Para toda pessoa que estiver interessado para aprender mais sobre essa ferramenta, para ter mais conhecimento de como é que essa ferramenta funciona, né? Nós temos as nossas redes sociais, né? É só pesquisarem, se for no Facebook, Academia Drone Team, se for também no LinkedIn, também vai nos encontrar, né? Venha, né? Para junto poderemos mostrar como é que essa ferramenta é tão poderosa, né? E como é que essa ferramenta nos ajuda nas tomadas de decisões, né? É muito, muito relevante no nosso dia a dia. Na verdade, muito, muito, muito obrigado. Temos já nossa formação que começa no dia 3, né? Só para salientar, começamos já no dia 3 do próximo mês.
né? Então, quanto mais antes tiveres a oportunidade de fazer a tua inscrição, procurar a nossa instituição, as portas estão abertas e mais uma vez, muito obrigado, principalmente para Samuel. Nós aqui, deixa eu ver que horas são, 20h44. Tenho certeza que em Moçambique já são 21h40 e tal, diferença de 1 hora. Então, bom descanso para ti, Samuel, e muito obrigado. Também agradeço pela oportunidade dada, pela Academia Dronsig e pela indicação do meu amigo Fernando Gomes, que recomendou a mim para que pudesse dar essa palestra, pela confiança, e agradeço também ao João Baveca por poder, por ter me apoiado nesse caso, né? Durante esses dias de conversação e mais. E agradeço também a todos que puderam estar aqui para ver, né, um bocadinho daquilo que seriam as nossas experiências e muito obrigado e até mais. Acredito que mais oportunidades em outras ocasiões poderemos nos encontrar. Ok, nós é que agradecemos pela participação. Muito obrigado e bom descanso. Yeah. Obrigado. Tchau, tchau. Ok.